Olá, chicos! Buenos dias, buenas tardes ou buenas noches. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Jameson Mesquita e hoje vamos estar trabalhando mais uma aula para o nono ano do ensino fundamental. Tudo bem? O nosso tema de hoje é usos del imperativo. Somente os conceitos básicos, tá, pessoal? Nós não vamos ter tanto tempo assim para aprofundar. Então, vamos conhecer o básico para vocês poderem ir se virando por aí. Está bem? Tranquilos? Vamos! Vocês lembram que lá na aula passada nós estávamos trabalhando a questão do trânsito? Como chegar em determinado lugar? Sim, nós vamos continuar um pouquinho com essa temática para poder falar de imperativo. Tudo bem? Ustedes se acuerdan que na classe passada, no vídeo passado, nós falamos sobre como llego ao supermercado. ¿Está bem? E aí utilizávamos siga, ande ou camine. Siga por la calle Niño Feliz, ande por la calle Niño Feliz y doble en la tercera a la derecha, camine por la calle Niño Feliz y doble en la tercera a la derecha. Estão vendo essas palavras que eu coloquei para vocês e que eu falei lá na aula passada que elas são as palavrinhas mágicas, certo? Siga, ande, camine, para nós indicarmos, para a gente dar uma instrução de como chegar em um determinado lugar. Vamos seguir con ellas porque ellas serán importantísimas para que ustedes conozcan el imperativo. ¿Tranquilos? Olha lá, ó. Siga, ande, camine e doble. Essas palavras, elas possuem alguma semelhança, certo? Todas elas são verbos, verbos em espanhol. Ou seja, essas palavras, elas indicam uma ação, por isso que são verbos. ¿Está bien? Entonces, estes verbos son verbos en imperativo. ¿Está bien? En lengua española nosotros tenemos dos tipos de imperativo. Tenemos el imperativo afirmativo y el imperativo negativo. Hoy día vamos a trabalhar el imperativo afirmativo. Está bem, pessoal? Vamos conhecer um pouquinho sobre esse imperativo afirmativo. O que é, quando usar. Tranquilos? Los verbos en imperativo, ellos son utilizados para algunas cosas, ¿cierto? Porém, olha essa perguntinha aqui, ó. ¿En qué piensas cuando escucha el profesor hablar de imperativo? Pessoal, eu tenho certeza absoluta que em algum momento da vida de aluno de vocês, vocês já escutaram o professor falando, gente, o que é o imperativo? E eu tenho certeza que a maioria de vocês estão pensando aí na cabecinha de vocês isso aqui, ó. Imperativo é uma ordem, é un mandato, ¿sí? Bueno, sí, el imperativo también es orden, pero hoy yo quiero decir a ustedes que no es solamente órdenes, ¿está bien? El imperativo también es utilizado para dar instrucciones, para dar consejos y sugerencias, conselhos y sugestões, para formular pedidos e, claro, também para dar ordens. Pessoal, o que eu quero que vocês compreendam aqui é que o imperativo, em espanhol, não é só ordem, tá? A ordem fica gravada na cabeça dos alunos, mas eu quero que vocês aprendam hoje que não é só isso. ¿Está bien? Vamos hoy día iniciar hablando de dar instrucciones. Estes verbos, estas palabras que indican acciones, también serán utilizadas para dar instrucciones. ¿Vamos ver? Observa estes ejemplos que eu puse para ustedes. Em trânsito. Vocês sabem, vocês lembram, quando a gente está ensinando alguém a como chegar em determinado lugar, a gente está instruindo a pessoa, a gente está dando algumas instruções de como chegar em determinado lugar. Por isso que, quando hablamos de trânsito, para dar esta instrução de como chegar no supermercado, vamos utilizar o imperativo. Observa, para llegar al restaurante, doble a la derecha en la próxima calle. Para chegar ao restaurante, dobre na direita na próxima rua. Qual é a palavrinha que vai marcar para nós o imperativo? Pessoal, é sempre o verbo. Tá? Veja que o verbo está instruindo, ele está dizendo o caminho para onde seguir. Para llegar al restaurante, doble a la derecha en la próxima calle. Outro exemplo,
corra la segunda a la derecha e chegarás al centro. Qual é a palavrinha que está dando a instrução aí para nós? A palavra corra. Pessoal, essa palavra em português, corra, ela significa o mesmo que pegar, certo? Então, pegue a segunda à direita e chegará no centro. Está bem? Corra, pegue. Também utilizamos estas instruções para outras coisas, não somente para o trânsito. Por exemplo, vocês conhecem esse gênero aqui, ó, o gênero receta. Quando nós não sabemos cozinhar um prato, a gente recorre a quem? A uma receita, certo? E a receita faz o que com a gente? A receita ela também dá instruções de como fazer determinado prato. Por isso que a receita também utiliza o imperativo. Ah, professor, onde que tem imperativo na receita? No modo de preparação, ou no nosso modo de preparo. Lembra? Já estão lembrando aí como é que é lá no modo de preparo? Não? Olha o exemplo. Ponga 2 cucharadas de açúcar. Ponha 2 colheradas de açúcar. Está te dando uma instrução, um caminho também a seguir, certo? Por isso, vamos a ter aí a marcação da palavra ponga. Outro exemplo, mescle com sal, com leite. Essa palavra mescle também está dando uma instrução para a gente, certo? Em português significa misturar, certo? Por isso, mescle com sal, leite. Está bem, pessoal? Então vejam, aí no modo de preparo das receitas em espanhol, também se utiliza o modo imperativo afirmativo. Ponga, mescle, todas essas palavrinhas chaves que nos vão dando as instruções por onde seguir serão imperativos. Lembre-se, sempre serão os verbos. Tranquilos? Também utilizamos o imperativo para dar conselhos, para dar sugerências, para a gente dar conselhos, para a gente fazer sugestões a algumas pessoas, certo? Olha o exemplo. Evita la contaminación por el coronavirus. Lava la mano siempre. Qual é o conselho que a gente está recebendo aí? Evitar a contaminação e lavar as mãos. Observem as palavrinhas-chave, pessoal. Evita la contaminación por el coronavirus. Lava la mano siempre. Tranquilos? Además, também podemos formular pedidos com o imperativo. Observa. Por favor, abre la ventana de la sala. Observe que dentro de um determinado contexto, essa frase, essa oração, perdão, ela vai ser entendida como um pedido, certo? Por favor, abre la ventana, te estoy pidiendo, certo? Então a marcação é sempre o nosso verbo. Qual é o verbo aí? Abre, de abrir. Tranquilos? Ventana, pessoal, vocês sabem o que é ventana em espanhol? É uma palavrinha que é um pouco diferente, mas é bem comum para nós. É a nossa janela, certo? Por isso, fica, por favor, abra a janela da sala. Agora fez mais sentido a frase, né? Vamos lá, pessoal. E claro, o clássico, aquele que vocês alunos sempre se lembram, que o imperativo serve para dar ordens, certo? Olha o exemplo que eu trouxe para vocês, ó. Entreguem el trabajo hasta lunes. É uma ordem. O professor está mandando, dando uma ordem. Entreguem el trabajo hasta lunes. Lunes? Professor, que palavra é essa? Lunes? Ah, pessoal, essa é uma palavra bem conhecida para nós. É um famoso dia da semana, certo? Entreguem o trabalho até segunda-feira. Tranquilos? Olha só, sempre a nossa marcação do verbo. É sempre o verbo que vai denotar aí o imperativo, tá, pessoal? Tranquilos? Agora eu tenho outro exemplo. Arregla la cama mientras es temprano. É uma ordem. Arrume a cama enquanto é cedo. Geralmente nossa mãe, nosso pai, avó, tio, é quem manda a gente fazer isso aí, quem dá essa ordem pra gente, certo? Arregla, arrume la cama mientras es temprano. Enquanto é cedo, certo? Ahora, chicos, quiero hablar una cosa con ustedes muy importante, ¿está bien? Que es algo que siempre aparece cuando hablamos de imperativo. O que acontece, pessoal? Geralmente, quando se fala em ordem, a pessoa já pensa em falta de educação, em uma pessoa grossa, certo? Mas não,
Em espanhol, em modo imperativo não é uma falta de cortesia, ou seja, não é uma falta de educação. É simplesmente uma maneira como qualquer outra da gente se comunicar, certo? Por isso, nunca levem uma ordem em espanhol, no imperativo, como algo mal educado, arrogante. É só mais uma maneira de falar, certo? Não precisa ficar chateado com órdenes. Tranquilos, niños. Vamos fazer um exercício rapidão? Sei que vocês estão ansiosos por isso. Vamos lá. Observen. La Compañía de Tránsito de la Ciudad ha creado una campaña con algunos consejos para los ciudadanos al andar por la calle. Algunas palabras se perdieron en el camino. Ponga ellas em seus lugares. Entenderam? Vou traduzir para vocês. A Companhia de Trânsito da cidade criou uma campanha com alguns conselhos. Se está com conselho, vai fazer o quê? Utilizar o imperativo, né? Para os cidadãos ao andar pela rua. Só que o que aconteceu? Algumas palavras elas se perderam no caminho. E você vai ter que colocar elas nos seus lugares. Olha lá, ó, los pasos para peatones. Olha o espaço que tem ali. Vamos utilizar use ou usan. Vocês lembram passo de peatones? O que significa? Não? Vou lembrar vocês. Faixa de pedestres. Muito bem. Então, use los pasos para peatones ou usem ou usan los pasos para peatones. Não, claro. Use los pasos para peatones. Las calles por las esquinas. Cruza ou mira. Sabe o que é mira, gente, em espanhol? Olhar. Olhe. Mira las calles por las esquinas. No hace sentido, ¿no? Y cruza las calles por las esquinas. Ah, ahora sí, hace mucho más sentido, ¿no? Mira mucha atención en las salidas de los garajes o presta mucha atención a las salidas de los garajes. Qual que fica melhor? Claro, presta atención a las salidas de los garajes. Siempre alejado del tránsito. Anda siempre alejado del tránsito. Nunca anda o corra al bordillo de la acera. Nunca anda al bordillo de la acera. Ou seja, ao bordo ali na beirinha da calçada, porque é perigoso, certo? Tranquilo? Certo? Vamos lá? Vamos repassar rapidão aqui. Quais são os principais usos do modo imperativo em espanhol? Utilizamos para dar instrucciones, para dar consejos o sugerencias, para formular pedidos y, claro, para dar órdenes. ¿Está bien? Y, claro, el imperativo no denota uma falta de educação. É só mais uma maneira da gente se comunicar. Tudo bem, pessoal? Agora, eu gostaria de falar com vocês, já para finalizar a nossa aula de hoje, o quê? É sobre a plataforma Eduque da Secretaria de Educação. Quem puder acessar, acessa lá que eu deixei mais alguns exercícios para vocês irem praticando, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, chicos. Eu sou o professor Jameson Mesquita. Muchísimas gracias e hasta la próxima.